Meu povo, é um prazer estar com vocês mais uma vez para mais um encontro aqui e nós vamos a partir de hoje tratar do volume 7. Então vamos iniciar nosso estudo do volume 7 pelo conteúdo Estatística 1, onde estaremos falando um pouquinho sobre estudo de tabelas e de gráficos para apresentar dados, ok? Há indícios de que na Babilônia, na China e no Egito, 3.000 anos antes de Cristo, já havia processos que hoje poderiam ser classificados como estatísticos. Os objetivos desses processos eram essencialmente militares, tributários e de controle da população. De lá para cá, os métodos matemáticos a serviço da ciência e estatística foram se aprimorando e hoje a estatística está presente nos mais diversos âmbitos cotidianos e das ciências. Atualmente, a estatística envolve diversos procedimentos de pesquisa e de análise de dados que possibilitam um exame racional de situações que envolvem algum grau de incerteza. Geralmente, os procedimentos estatísticos são aplicados a certa população, que em estatística se refere ao conjunto de indivíduos ou coisas de interesse para determinado tema. Por exemplo, se um instituto pretende fazer uma pesquisa a respeito da preferência de crianças até 7 anos em relação a desenhos animados, a população da pesquisa será constituída por crianças que pertençam a essa faixa etária. Por não ser possível aplicar a pesquisa a todas as crianças, será necessário escolher uma amostra representativa dessa população. Então, nós vimos que a população, no que se diz respeito à estatística, nós chamaremos de população o conjunto de elementos que tem uma característica em comum. Nós podemos dizer que é o todo, então a população é o 100%. E a amostra é um subconjunto dessa população, é uma parte dessa população que será escolhido para ser feito a pesquisa, tá bom? As pesquisas que recolhem informações do total da população são ditas pesquisas censitárias. Então, se ele pesquisar o todo, ele conseguiu tomar informações do conjunto total da população, essa pesquisa é chamada de pesquisa censitária. Um exemplo disso é o censo demográfico, que é realizado a cada 10 anos no Brasil, com a finalidade de recolher, agrupar e publicar dados demográficos, econômicos e sociais de todos os habitantes. Tá bom? Bom, as variáveis. Vamos fazer um estudo aqui sobre as variáveis. Primeiro, uma classificação para depois chegarmos nas tabelas. Então, cada um dos aspectos investigados em uma pesquisa é chamado de variável. Então, é cada pergunta que for feita. Então, qual é a sua idade? Qual é o seu nome? Qual é o seu sexo? Qual é a sua preferência de cor? Então, cada pergunta que é feita, isso é uma variável. No gráfico da abertura da unidade, é apresentada a evolução da quantidade de cestas básicas por salário mínimo ao longo do tempo medido em anos. Temos aí duas variáveis quantitativas, pois ambas são expressas por números. Então, olha só, ele já explicou aqui que as variáveis quantitativas, elas expressarão quantidades. Então, nós utilizaremos números para representá-los, que poderão ser números inteiros ou números decimais, por exemplo. O tempo em anos é uma variável quantitativa discreta. Por que quantitativa discreta? Porque ela é expressa por números inteiros. Então, toda variável quantitativa que for utilizada ou que fizer uso de números inteiros será classificada como quantitativa discreta. A quantidade de cestas básicas por salário mínimo é uma variável quantitativa contínua. Por que isso? Porque ela expressa quantidade e ela pode ser representada por qualquer número real. Normalmente nós estaremos utilizando números decimais. Então, quando a gente pergunta qual é a sua altura, 1,78, 1,83, 1,52, 1,15. Então ele está representando pelo número decimal. Aí significa ser variável quantitativa, porque expressa quantidade, e contínua, que pode ser representada por número decimal, ok? Considere agora o gráfico que está aqui ao lado, e ele mostra a distribuição de estudantes segundo o nível de ensino. Então, o que é que foi perguntado? Qual é o seu nível de escolaridade? Qual é o seu nível de ensino? É fundamental? É nível médio? É nível superior?
ou outro que você esteja cursando. Aí quando ele diz o nível de ensino é uma variável qualitativa, pois ela expressa uma qualidade ou um atributo, não é expressa numericamente. Então quando pergunta sexo, preferência, qual a sua cor preferida, qual o seu time, qual o gosto por alguma coisa, então isso está expressando uma qualidade ou um atributo, então é considerada variável qualitativa. Então nós teremos as variáveis quantitativas, que podem ser divididas em quantitativa discreta ou contínua, e no outro lado as variáveis qualitativas, tá bom? Essas são as classificações. Vamos a exemplos aqui, tem no módulo de vocês, na parte de atividades, então página 6, vamos a essas questões. Identifique a população e a amostra em cada uma das seguintes situações. Então, uma pesquisa bem básica para a gente começar a estruturar o assunto. Uma pesquisa feita com 260 dos 3.500 funcionários de uma indústria apontou que os salários das mulheres são, em média, 8% menores do que os dos homens. Então, quem é a população? O todo, 3.500 funcionários. E quem é a amostra? É uma parte. Lembrando sempre que a amostra é um subconjunto dessa população. Então, 3.500 funcionários é a população e a amostra, os 260 funcionários. Letra B. Em um colégio que tem 2.145 alunos matriculados, uma pesquisa feita com 15% deles revelou que a disciplina preferida é biologia. Então, quem é a população? 2.145 alunos, é o todo, e a amostra, que é uma parte, 15% dos alunos. Letra C. Uma pesquisa foi realizada no Congresso Nacional visando identificar o grau de escolaridade de todos os congressistas. Significa que essa pesquisa foi uma pesquisa censitária, porque ele tem ele tem aqui a informação que foi feita a pesquisa com todos. Então ele pegou a população inteira. Então a população são todos os congressistas e ela foi uma pesquisa censitária, portanto não teve amostra. Letra D. Na entrada de um parque da cidade de lá longe, os frequentadores recebiam um formulário de pesquisa que tinha o objetivo de recolher as seguintes informações: sexo, idade, bairro em que mora, tempo de permanência no parque, para dimensionar um novo parque para a cidade. Então, a população é a população da cidade, foi toda a cidade que podia estar ali. E a amostra foram esses frequentadores do parque, tá bom? Então, população foi toda a cidade e amostra os frequentadores do parque. Segundo, nos itens da atividade 1, então, observando aqui essa atividade 1, vamos classificar essas variáveis em qualitativas ou quantitativas discretas ou quantitativas contínuas. Então, na letra A, quais foram as variáveis que apareceram? Lembrando que as variáveis são as perguntas. Então, o que é que foi questionado ali? Ali foi questionado o salário, e o salário, quando ele fala que tinha salário das mulheres, então esse salário é uma variável quantitativa contínua, porque ele pode receber R$ 1.530,20, por exemplo. E a outra foi sobre o sexo, porque veja que ele fala de porcentagem de mulheres e de homens. Então o sexo, que é uma variável qualitativa. Já na letra B, as variáveis foram número de alunos, que é o que expressa ali, qual é o número de alunos. Isso é uma variável quantitativa discreta, porque você vai ter 10, 20, 30, 50, 500, 326, mas você não tem um número decimal para representar o número de alunos. Então isso é quantitativa discreta. E a disciplina preferida, quando eles citaram aqui que era biologia, deveriam ter citado que era matemática, né? Mas tudo bem, nem todo mundo é perfeito. Então a disciplina preferida, qualitativa. Disciplina preferida, aliás, a variável a classificação é qualitativa, ok? Variável qualitativa. Letra C. Na letra C, a pergunta era a respeito do grau de escolaridade. E grau de escolaridade é qualitativa, porque ele vai dizer ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, PhD, mestrado, doutorado, enfim, ele vai dar o grau de escolaridade dele. Já na letra D, as perguntas eram a respeito do sexo e do bairro onde mora, e esses eram variáveis qualitativas. Já a idade e o tempo de permanência eram quantitativas contínuas, tá bom?
que podem ser expressas por números decimais. Podem ser expressas. O item 3 diz: ao se cadastrar no site de uma loja, além da identificação, uma pessoa deve responder as perguntas a seguir: grau de escolaridade, quantos computadores, quanto tempo, se já fez compra pela internet, sim ou não, qual é a bandeira do seu cartão, e aí você vai citar. E aí vem o comando da questão: classifique as variáveis envolvidas nas questões que o site apresenta, ou seja, uma questão da mesma forma que foi a questão anterior. Então, grau de escolaridade, isto é uma variável qualitativa. Nós já fizemos, inclusive, acabamos de fazer exemplos dele. Quantos computadores tem em casa? Você vai responder: eu tenho 1, 2, 3, 0. Então, isso é quantitativa discreta. Quanto tempo por dia, em média, você permanece na internet? Quanto tempo? Isso será expresso por números, então quantitativa. Pode ser 1h20, 1h30, então contínua. Quantitativa contínua. Já fez compras pela internet? O que é que você vai responder? Sim ou não. Isso é uma qualidade, então variável qualitativa. Qual é a bandeira do seu cartão? Você vai responder: é Visa, é Master, enfim. E aí você vai ter variável qualitativa também. Ok? Vamos mais adiante. Falando um pouco agora sobre a distribuição de frequências, nós já estudamos então sobre as variáveis. As variáveis nós já sabemos que são as perguntas. Então as variáveis nessa tabela que se apresenta para vocês aí seriam usuário, aqui a quantidade, né? Então as variáveis seriam escolaridade, que é o que vai ser perguntado. Qual é o seu grau de escolaridade? Aí as pessoas responderiam superior, médio, fundamental, pós-graduado, enfim. Outra pergunta, portanto, outra variável seria número de computadores. E aí você diria 0, 1, 2, 3, 4, daí em diante. Tempo médio na internet, também você vai expressar isso em números. Compras pela internet, sim ou não? Bandeira do cartão, e aí vem. Para você organizar isso aqui para apresentar os dados, imagine que aqui é uma tabela com 20 pessoas, com 20 usuários. Então já ficou uma tabela relativamente grande. Agora imagine isso num universo de 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, 1 milhão de pessoas. Se torna praticamente inviável você apresentar dados com uma tabela dessa forma. Então o que se deve fazer? A gente vai organizar melhor esses dados, vamos agrupar para fazer uma melhor apresentação. Essa melhor apresentação pode ocorrer na forma de tabela ou na forma de gráficos. Vamos inicialmente falar um pouquinho sobre tabelas, tá bom? Nessas tabelas nós utilizaremos a frequência absoluta, ó, a frequência absoluta, e utilizaremos a frequência relativa. Mas o que seria cada um deles? Então eu vou destacar aqui para vocês que a frequência absoluta ela é dada pelo número de vezes que uma variável assume um valor ou um atributo. Então vamos lá. Quando ele fala de assumir um valor ou um atributo, valor porque ela pode ser a quantitativa e atributo porque ela pode ser qualitativa. Mas o importante é você observar que ela é dada pelo número de vezes. Então essa frequência absoluta você vai encontrá-la simplesmente contando. Por exemplo, nessa variável escolaridade, se eu for ver quantas vezes apareceu a palavra superior, então eu contaria aqui 1, aí 2, 3, 4, 5, eu iria contar. É assim que a gente vai obter a quantidade de cada um, ou seja, a frequência absoluta para cada resposta daquela variável em questão. Falando do número de computadores, se eu for construir uma tabela de frequências para essa variável, eu teria que organizar quais foram os valores que apareceram aí como resposta: 0, 1, 2 e 3. Então eu iria agora contar quantas vezes apareceu o número 0, e isso corresponderia à frequência absoluta. Quantas vezes apareceu o número 1, quantas vezes apareceu o número 2. Então é simplesmente você contar o número de vezes que aquela variável aparece, tá bom? Isto é a frequência absoluta, que é o primeiro que você deve contar. Já a frequência relativa, deixa eu grifar aqui. Então, já a frequência relativa ela é calculada como sendo a razão, ou seja, a divisão entre a frequência absoluta, que você vai ter acabado de contar, e a quantidade total de dados dessa variável. Então, veja, primeiro você encontra a frequência absoluta. Quando você somar todos da frequência absoluta, você vai encontrar o total, que nesse caso, que já se apresenta na tabela, já foi expresso isso para a gente, é 20. Então eu conto e aí é só dividir isso por 20 nesse caso. Seria dividir pelo total, sempre assim.
Se você quiser usar isso em porcentagem, que isso é bastante comum, ele é útil principalmente quando você pretende fazer uma comparação, tá bom? Aí quando você pretender fazer uma comparação, você pode usar isso em porcentagem. E aí simplesmente você vai pegar a frequência absoluta, multiplicar por 100 e dividir pelo total. Assim você já estará expressando essa frequência relativa em porcentagem. Se você não multiplicar por 100, você vai estar expressando em números decimais, mas não tem problema nenhum. Bom, temos primeiro exemplo aqui, já está todo pronto. O que é que acontece? É em relação à tabela do slide anterior, ok? Se você pegar grau de escolaridade, que está aqui, ó, deixa eu voltar aqui, grau de escolaridade, esse, aí você vê quais foram as respostas. As respostas foram nenhum, então a pessoa não tem grau de escolaridade nenhum, não estudou, é analfabeto aqui. É fundamental, ele concluiu o fundamental, concluiu o médio, concluiu o superior, é pós-graduado. Então essas foram as respostas obtidas. Então você vem e organiza aqui todas as respostas obtidas e agora você vai preencher essa coluna, que é a coluna da frequência absoluta, esse FA. Daí como você vai fazer isso? Você vai contar lá quantas vezes apareceu a palavra nenhum. Olha aqui a palavra nenhum, deixa eu achar aqui. 2. Então a palavra nenhum apareceu duas vezes. Sendo assim, a gente vem aqui e marca número 2 para a frequência absoluta. A palavra fundamental, quantas vezes ouvimos essa resposta? Então ouvimos 2, 3, 4. 4 vezes. Então aqui temos o número 4. O mesmo faremos para todos os outros. Então médio, se voltarmos lá, vai ter 5. Superior, vamos encontrar 6. Pós-graduado, vamos encontrar 3. Ao somarmos esses números dessa coluna, encontraremos o total, que é 20. Lembre-se que aqui eu já tinha citado que é 20. Agora, e para achar essa terceira coluna, que é da frequência relativa, você pode pegar essa parte, dividir pelo todo. Então, 2 dividido por 20, que vai dar 0,1. E se você quiser usar em porcentagem, é só multiplicar por 100. Eu particularmente prefiro fazer logo aqui. Quando eu quero usar em porcentagem, eu posso fazer 2 vezes 100 dá 200, dividido por 20 dá 10. 4 vezes 100 é 400, dividido por 20 dá 20. Então você pode ir fazendo isso. Ou você pega 1 e vê 1 corresponde a quanto, e aí sai multiplicando. Mas é bem prático aqui, é só acrescentar os dois zeros, né, e dividir por 20 aqui que você vai encontrar. Lembrando que a soma das frequências relativas, é claro, tem que dar o total, e o total será sempre 100%. Mais uma situação, ainda falando da mesma tabela, só que vejam que aqui falamos de frequência absoluta e frequência relativa. Nessa, além de aparecer a frequência absoluta e a relativa, estão aparecendo a frequência absoluta acumulada e a relativa acumulado. O que significa essa inclusão desse termo aí acumulado? É que ele vai acumulando para você ter, por exemplo, já algo mais claro ainda, se você quiser saber, por exemplo, quantos tinham até aqui. Então a gente faz o que? Digamos, nenhum, tinha 2, aí aqui 4, então 2 mais 4, 6, 6 mais 5, 11. Então ele vai acumulando para te dar o resultado, e aí na penúltima linha vai ter sempre um valor que confere com o total, para você ir vendo, por exemplo, quantas pessoas tinham concluído até o médio. Aí você já olha aqui, até aqui 11, tá vendo? Ó, 2 mais 6, 8, com mais, desculpe, 2 com mais 4, 6, e 6 com mais 5, 11. Então isso é para ver quanto já se acumulou até aqui. O mesmo ocorre na porcentagem. Então, ó, 10 com mais 20, 30. Aí 30 com mais 25, 55. 55 com mais 30, 85. Ou seja, a pergunta poderia ser: quantas pessoas têm até o ensino superior? Aí você iria somar isso aqui tudo. Então, se você já tiver essa, é só vir aqui e olhar. Se não tiver, é só somar. Normalmente, quando se pedir tabela de frequências, você vai fazer simplesmente frequência absoluta e frequência relativa. Se fôssemos escolher mais algumas variáveis ali daquela mesma tabela que estávamos usando para construirmos uma tabela de frequências, e aí ele citou absolutas e relativas. Bom, eu trouxe aqui dois exemplos prontos já para mostrar para vocês. O primeiro é esse. Então, o tempo diário na internet, essa é a variável. Então, o que é que foi perguntado? Qual é o tempo diário que você fica na internet? Então, se você voltar lá e olhar, você vai ver que apenas uma pessoa disse que não fica na internet, que o tempo é 0. Então foi uma pessoa apenas.
Entre 0 e 2, ou seja, alguns minutos até 1 hora e 59 minutos, você vai encontrar 4 pessoas. Se você pegar de 2 horas até 3 horas e 59 minutos, aí você vai encontrar lá 7 pessoas, e assim você vai preencher essa primeira coluna, que é da frequência absoluta. Para achar a relativa, já sabe, 1 vezes 100 dá 100, dividido por 20, 5. Então, o número 1 corresponde a 5%, então 4 vezes 5, 20, 7 vezes 5, 35, tá vendo? Você poderia fazer e vai chegar aqui no 100%. Outra situação é a situação da variável compras na internet. Então a pergunta foi: o senhor faz compras pela internet? E a pessoa, o entrevistado, então vai responder sim ou não. Só tem essas duas possibilidades. Então 8 pessoas responderam sim. Para isso, para você ter certeza, é só você consultar a tabela. E 12 pessoas responderam que não. 8 mais 12 dá 20. 8 vezes 100 dá 800, dividido por 20, 40%. E se 40% disse sim, 60% disse não, e a soma 100%. E esse é um exemplo de construção de tabela de frequências, tá bom? Então aqui em cima nós escreveremos a variável, aqui logo abaixo nós escreveremos quais foram as respostas, devemos finalizar com o total, devemos preencher a coluna do FA, que é a frequência absoluta, e depois a frequência relativa, que percebam que normalmente vai ser utilizado em porcentagem. Então não precisa nessa parte decimal, a não ser que a questão exija. Vamos aqui para algumas atividades, então, um pouquinho mais de atividades. Essa atividade está na página 9 do módulo de vocês, ok? No quadro seguinte, são informados os turnos em que foram eleitos os prefeitos das capitais de todos os estados brasileiros em 2004. Então aí estão todos. Agora ele fala, na região norte, a frequência relativa de eleição dos prefeitos no segundo turno foi aproximadamente. Então preste atenção às informações relevantes. Aqui temos todos numa forma de tabela, e aí ele quer saber só da região norte. Então a primeira coisa que a gente deve saber é quantos são os estados da região norte. Eu vou destacar todos eles, já está aqui até com asterisco. Então as capitais são Belém, Boa Vista, Macapá, Manaus, Palmas, Rio Branco e faltou uma aqui embaixo, achei, Porto Velho. Pronto. Então temos 2, 6, 7 na região norte. Agora a questão é, determine aqui a frequência relativa, só que dos que foram eleitos no segundo turno. Então esses que eu já marquei, eu vou olhar quantos desses foram eleitos no segundo turno. Então vamos lá. Aqui não, aqui não, aqui não, aqui, tá vendo? 2, e eu pulei um aqui, 3. Então foram 3 num total de 7 para a região norte. Então é só você fazer 3 dividido por 7, que vai dar aproximadamente 42,86, sendo assim a alternativa correta, letra A. Espero que tenham entendido. Vamos para a próxima. A próxima questão, em uma classe de segunda série do ensino médio, foi realizado um levantamento sobre as idades dos alunos. O resultado está na tabela abaixo. Então aqui já temos uma tabela parcialmente construída, onde apresenta a variável idade, e as idades apresentadas foram 15, 16, 17. Percebam que nessa variável não temos aqui o total, mas para encontrarmos a frequência relativa, o primeiro passo é você determinar qual é o total. Então aqui temos 8 mais 22 dá 30, mais 9, 39. Então o total aí é 39. A letra A disse, complete a tabela. Então para completarmos a tabela, ou seja, para determinarmos a frequência relativa, teremos encontrar o total 39, eu já fiz isso com vocês, e agora é só você pegar cada número, cada FA, multiplicar por 100 e dividir por 39, que vai dar 8 dividido por 39, aproximadamente 21%, 22 por 39, 56%, e 9 sobre 39, que vai dar 23%. Se você somar aqui, você vai ver que vai dar 100%. Agora olha a letra B. Qual a porcentagem dos alunos já havia completado 16 anos?
quem já completou 16 anos tem 16, ou 17, ou 18, daí em diante. Como aqui a tabela fala de 15, 16, 17, nós vamos pegar, lembrando que ele pediu a porcentagem, então nós vamos pegar 56 mais 23, ou seja, 79, porque foi quem já completou 16, então é de 16 para cima, ok? É isso, vamos à mensagem. Eu quero lembrar a vocês que vocês devem agora responder as questões 3 e 4, que estão respectivamente nas páginas 9 e 10. E a mensagem que eu quero deixar hoje é: viver não é esperar a tempestade passar, é aprender como dançar na chuva. Nada mais oportuno do que o momento que estamos vivendo. Quero dizer muito obrigado a vocês que ficaram comigo aqui até o fim da aula. Um grande abraço a todos e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Grande abraço, fiquem com Deus. Tchau.